Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Você já ouviu falar da cirurgia bariátrica com toda certeza. E eu tenho certeza que você também já ouviu falar dos benefícios, trazendo o emagrecimento e devolvendo a saúde para muitas pessoas. Mas existem alguns aspectos polêmicos sobre os riscos da cirurgia bariátrica, não somente os riscos inerentes ao procedimento, que é um procedimento de grande porte numa pessoa que tem uma série de doenças concomitantes, mas também por conta das consequências da cirurgia para a vida dessa pessoa depois. O que ela traz sendo uma cirurgia que mutila de uma certa forma, retirando parte ou completamente um órgão tão importante como o estômago. Nós vamos falar hoje sobre algumas questões ligadas à obesidade, à importância do desenvolvimento da cirurgia bariátrica ao longo dos últimos 50 anos, e como isso evoluiu dentro da medicina e como que a medicina e a ciência foram paralelamente desenvolvendo outras formas de tratar a obesidade e a obesidade mórbida mais particularmente, para talvez a gente discutir o fim da cirurgia bariátrica e das cirurgias mutilantes que trazem outros efeitos para a vida das pessoas. Não existe pessoa obesa saudável. Se já falaram isso para você, é uma mentira. A obesidade é uma doença crônica e ela pode trazer uma série de consequências graves para a sua vida, como diabetes, hipertensão, risco de AVC e infarte, doenças articulares e ósseas, dores nas costas, problemas respiratórios, insônia, fora os problemas relacionados à parte psicológica, como baixa autoestima, depressão e até mesmo mais de 10 tipos de cânceres são ligados hoje à obesidade. Então você precisa cuidar dessa doença crônica da mesma forma que você se preocupa com outras doenças, por exemplo, com o diabetes, com a hipertensão arterial, com doenças reumáticas. É preciso um cuidado médico, um cuidado multidisciplinar experiente para realmente lidar com esse problema na sua vida. Agora, é importante dizer que obesidade não é safadeza da pessoa que gosta de comer toda hora e beliscar o dia inteiro, ou da pessoa sedentária que fica lá jogada no sofá assistindo televisão. Existem uma série de fatores que contribuem para que essa pessoa ganhe peso e ela entre num ciclo muito perigoso de desânimo, falta de disposição, aumento de hormônios deletérios para o nosso corpo, e ela vai aos poucos diminuindo cada vez mais a atividade física, diminuindo as taxas de metabolismo e aumentando ainda mais o peso. E com isso ela aumenta o apetite, ela come mais, come coisas ruins, e é um ciclo realmente muito perigoso, um ciclo vicioso que leva essa pessoa muitas vezes a aumentar várias e várias vezes o seu índice de massa corporal. Então, essa pessoa muitas vezes passa dos 100 quilos, passa dos 150 quilos e começa a atingir níveis perigosíssimos para a vida. Porque uma pessoa com obesidade, conhecida como obesidade mórbida, que tem um índice de massa corporal acima de 40, essa pessoa realmente corre sérios riscos de ter um infarte fulminante, de ter um derrame cerebral e mesmo de ter uma parada respiratória por conta de apneia, que a gente chama lá apneia do sono. Você com certeza já ouviu falar sobre isso. Então, a medicina, ao longo dos anos, foi desenvolvendo formas de ajudar as pessoas que estão nessa condição muito grave a reverter os malefícios da sua saúde, a melhorar a condição de vida, para evitar, obviamente, a morte de muitas vezes pessoas jovens. E com isso, na década de 50, 60, foi se desenvolvendo as técnicas da cirurgia chamada bariátrica ou gastroplastia, que é uma plástica do estômago. Muitas técnicas foram desenvolvidas e hoje em dia, que a cirurgia já é muito mais moderna, ela é feita por laparoscopia, muitas vezes ela pode não ser feita com corte, existe cirurgia robótica,
foi se desenvolvendo técnicas menos invasivas, menos agressivas, sabendo que a pessoa que passa por essa cirurgia, ela já tem uma série de complicações, já tem gordura em excesso no fígado, já tem uma circulação arterial comprometida por conta do colesterol, por conta da pressão alta, pelo diabetes. Então, já é uma pessoa que tem sérios riscos de saúde inerentes à doença da obesidade. Então, eu tenho que tentar diminuir os riscos cirúrgicos. Mas eles existem, porque essa pessoa é uma pessoa cheia de doenças. Então, ela já vai ter esses riscos inerentes ao próprio procedimento, anestesia, recuperação. E depois disso, ela vai entrar numa dieta extremamente restritiva, extremamente rigorosa, comendo muito pouco e normalmente ela tem que iniciar ali comendo líquidos para que o estômago se adapte novamente. Agora que vai ser um novo estômago ou de repente não tem estômago, várias técnicas que podem ser utilizadas que o médico, obviamente, que vai orientar a pessoa no momento da programação dessa cirurgia. Então você percebe que a intenção da ciência, da medicina, em criar a cirurgia bariátrica, a intenção foi excelente. Quer dizer, vamos evitar que uma pessoa jovem com uma obesidade exagerada tenha uma morte precoce por causa das consequências da doença maltratada da obesidade. Aliás, lá em 1950, 60, ninguém nem considerava que a obesidade era uma doença. Isso é muito recente. A obesidade foi reconhecida como doença há pouco mais aí de 10 anos. Antes disso, as pessoas realmente achavam que era simples, era comer demais e ansiedade demais. E aí tentava se tratar as duas coisas. Tanto que antes da cirurgia, a maioria dos profissionais recomenda que essa pessoa faça terapia para acompanhar a questão da ansiedade, que normalmente desencadeia os gatilhos da fome, do alimento e dessa alimentação compulsiva. E depois da cirurgia? O que acontece depois da cirurgia? E aí é que está o ponto que eu quero tratar com vocês hoje. Essa pessoa, ela não tem mais estômago ou ela tem um estômago muito pequeno. Então, uma série de processos alimentares vão ser comprometidos. E nós temos que lembrar que os nutrientes do nosso corpo, aqueles que vão nos dar energia, força, massa muscular, foco, cognição, capacidade energética de disposição para o dia a dia, para o trabalho, vêm dos alimentos, não vem de outro lugar. Os nossos hormônios também são formados a partir dos alimentos. Eu preciso ingerir algumas gorduras saudáveis para formar a maior parte dos hormônios, a maior parte das substâncias boas do nosso corpo. As proteínas, que são os alimentos mais complexos ali de serem digeridos, eles precisam entrar para a gente formar músculo, senão eu não tenho energia nenhuma para passar o meu dia a dia, para fazer meu trabalho, para ter disposição, inclusive para ter mais saúde. E aí eu não tenho mais estômago, eu não tenho mais uma grande parte do que absorve esses alimentos, do que processa esses alimentos. Sem contar que a minha ansiedade, que gerou a minha obesidade, ela continua aqui, ela continua comigo. Se eu não cuidar o tempo todo e para sempre das questões psicológicas que envolvem a minha ansiedade, a minha depressão e outros problemas psíquicos, com certeza eu vou voltar a engordar. E se eu não conseguir ingerir os nutrientes, as substâncias boas para o meu corpo que eu precisava e eu ingeria antes, eu também vou ficar doente. Da mesma forma que a obesidade era uma doença, eu posso ter outras doenças da falta de nutrientes, da falta de absorção de muitos nutrientes, de vitaminas, de ferro, de outros minerais, de substâncias essenciais para o nosso corpo. E o que acontece se eu não tiver esses nutrientes essenciais? Vai começar a cair cabelo, eu vou ficando com a minha pele toda flácida, começa a quebrar as minhas unhas, eu vou ficando com anemia e outras deficiências, até chegar na sarcopenia e na osteoporose,
que são a deficiência da nossa estrutura física, dos nossos músculos, nossos ossos. E aí a medicina começou a se voltar para uma outra questão. E se a gente pudesse desenvolver outros métodos que não fizessem cirurgia, mas que a gente também pudesse ajudar essa pessoa a perder muito peso? E é isso que está acontecendo hoje do ponto de vista dos medicamentos. Existem medicamentos que conseguem dar o mesmo resultado para aquela pessoa da cirurgia bariátrica. Ou seja, eu consigo perder 25% do meu peso corporal ao longo de um ano ou um pouco menos que isso, de acordo com o medicamento que eu usar e da forma de combinar esses medicamentos com outros medicamentos, com outras substâncias e com outros tratamentos que têm que ser combinados. As coisas são combinadas, é um tratamento médico, não é uma coisa que a gente vai lá, escuta na internet, compra e depois se mata em casa sozinho. Precisa de acompanhamento médico experiente, para você não ficar doente tentando tratar uma doença, ficar doente ali cuidando sozinho das coisas que você não sabe. Então eu espero que você tenha aproveitado todas essas informações. Nós vamos falar aqui no canal Metabolizar mais sobre esses medicamentos, e isso é muito importante, falar sobre que medicamentos que vão trazer o efeito da bariátrica para a vida da pessoa obesa. Se você gosta desse conteúdo, não esquece de curtir. Comenta aqui para mim se você já passou por uma cirurgia bariátrica, se você conhece alguém que passou pela cirurgia bariátrica, se tem benefícios que você percebeu ou se tem coisas que foram mais difíceis. E compartilha com mais pessoas que precisam saber desse conteúdo. São coisas muito importantes para a sua saúde. Eu sou a doutora Maria Bertamati e esse é o nosso espaço, nosso canal Metabolizar, um espaço de conversar sobre hormônios, obesidade, metabolismo e tudo de bom para a sua saúde. Até o próximo vídeo.